agora nós vamos para a prática, para a nossa primeira aula, na verdade, que é conjuntos numéricos. Então, vamos a isso. Nesses conjuntos numéricos, pessoal, eu vou trazer primeiro para vos apresentar conjuntos de números. Quero vos apresentar o conjunto de números. E eu vou, nada mais, apresentar-vos o primeiro grande conjunto dos números, que é o conjunto dos números reais. Nós chamamos a este conjunto e representamos assim de conjuntos de números reais. Conjunto de números reais. Este é o maior dos conjuntos, certo? Então, este conjunto ele é composto por outros 4 grandes grupos, né? 4 grandes grupos. Quais são esses outros 4 grandes grupos? São simples. E é o primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais. Não é, pessoal? Este é o conjunto de números naturais. E quais são os elementos que compõem este conjunto de números naturais? Isso é bem simples. Nós temos que saber dessas coisas. Então, o primeiro elemento é o número. Nós podemos... um dos elementos é 1, 2, 3 aqui e por aí vai até mais infinito, certo? Temos também o conjunto dos números inteiros, não é? O conjunto dos números inteiros. Representamos aqui pela letra Z. Né? E quais são os elementos que compõem este conjunto? Conjunto de números inteiros. Quais são os elementos que compõem este conjunto? São, mais ou menos, aqui menos 1. Podemos ter aqui 1. Podemos ter aqui 2. E por aí vai. Certo? Good. E também temos outro conjunto, chamado conjunto dos números racionais. Conjunto de números racionais. Representamos aqui pela letra Q. Não é? Este é outro conjunto de números racionais. Aqui é Q e um tracejo aqui básico, como os outros. Então, este conjunto é composto por quantos números? Por exemplo, 1 sobre 4, por 1 sobre 2 e por aí vai. Por aí vai. Temos essas reticências aqui, não é? Por aí vai. E por fim, nós temos o conjunto dos números irracionais. Nós representamos aqui pela letra I, esse traço aqui. Este conjunto é composto por elementos como π, por exemplo, é um número π, não é? Nós sabemos que π é igual a 3,1415 e por aí vai. E também temos a raiz quadrada de 2, não é? Temos aqui a raiz quadrada de 3 e por aí vai. Então, eu vou trazer aqui algumas diferenças que existem entre esses conjuntos, não é? Qual é a diferença que existe entre esses conjuntos? Vou aqui começar com conjuntos de números inteiros e conjuntos de números naturais. O que acontece? É que no conjunto de números naturais, se nós conseguirmos ver esses elementos que aqui foram descritos, é que aqui dentro desse conjunto nós só temos números positivos, dos números naturais. Números positivos e, respectivamente, inteiros. Vamos lá. Aqui nós temos números positivos. E nesse aqui não. Podemos incluir números negativos. Não é? Então, essa é a diferença. Aqui temos só positivos. Aqui temos números negativos também. Certo? E a diferença entre esses dois conjuntos aqui, o conjunto dos números racionais, a diferença é que eu sei que 1 dividido para 4 vai ser igual a 0,25. Eu sei exatamente que a resposta de 1 por 4 é 0,25. Mas, e terminou aqui. Mas para o conjunto de números irracionais, geralmente, os números que aparecem depois da vírgula, estes números, eles são infinitos. Não é? Eu tenho aqui 3,14 e nós sabemos que os dígitos do π, eles são infinitos. Nós podemos calcular centenas de anos, mas nós nunca vamos terminar os dígitos de π. E a mesma coisa acontece com os dígitos depois da vírgula de raiz quadrada de 2, não é? O resultado. Nós sabemos que é 1, alguma coisa, certo? Então, essa é a diferença. Aqui, enquanto os dígitos são finitos, aqui os dígitos são infinitos. Aqui os dígitos são finitos. E aqui os dígitos depois da vírgula são infinitos. Então, essas são as diferenças que eu acho importantes e eu acho as mais comuns, as mais visíveis entre esses dois conjuntos entre eles. Aliás, esses 4 conjuntos entre eles, 2 a 2. Então, agora vou tentar apresentar esses conjuntos numa reta graduada para que a gente consiga entender como é que a gente
no estilo de exercício, como é que a gente identifica esses números, não é? Como é que a gente vai identificar esses números? Vou traçar aqui uma reta, não é? Traçar aqui uma reta. Eu vou graduá-la. Traçar aqui uma reta. Bem grandinha ela. Eu vou graduar essa reta assim aqui. Então aqui eu tenho aqui, separo zero. Então, como é que é feita essa reta? Eu tenho aqui no meio zero, não é? Zero. Então, no meu lado direito, não é? Vou aqui mudar de cor para que a gente consiga entender isso. No meu lado direito, eu vou colocar números positivos. Eu vou colocar aqui 1, vou colocar aqui 2, vou colocar aqui 3, vou colocar aqui 4, vou colocar aqui 5 e por aí vai, certo? E no meu lado esquerdo, eu vou colocar aqui menos 1, vou colocar aqui menos 2, vou colocar aqui menos 3, vou colocar aqui menos 4, vou colocar aqui menos 5 e por aí vai. Bom, o que acontece? Quando eu digo por aí vai, eu estou a dizer que nós, para este lado, vamos para mais infinito e para este lado nós vamos para o menos infinito. Ernesto, o que significa menos e mais infinito? Quando eu falo de mais infinito, aliás, mais infinito, assim que é, estou a falar de um número muito grande. Quando eu digo mais infinito, estou a falar de um número muitíssimo grande. Então, quando eu falo de menos infinito, estou a falar de um número muitíssimo pequeno, não é? Então, essa é a definição mais ou menos de infinito e menos infinito. Dizer que infinito e menos infinito não são, respectivamente, números. No infinito em si, eu não vou dizer que este infinito é um número, não. Infinito não é um número. Só nós representamos um número muitíssimo grande, não é? Que nós não conhecemos qual é que é, certo? Good. Agora, por que eu trouxe a reta graduada aqui? É para nós entendermos aqui todos os números que nesses conjuntos foram descritos, nesses conjuntos foram descritos, eles existem nessa reta graduada, onde nós vamos tentar identificar se é um número irracional, racional, natural ou irracional, certo? Então, se nós, por exemplo, quiséssemos localizar o π nesta reta graduada, onde é que ele estaria? Ele estaria mais ou menos aqui, não é? Porque nós sabemos que π é igual a 3,14, 15 e por aí vai, certo? Então, o π está mais ou menos aqui. Então, desta maneira, eu consigo dizer que o π eu já mostrei que é um número irracional, certo? Então, se eu quisesse representar o π, se eu quisesse representar este π do outro lado, no π negativo, eu representaria o aqui, eu colocaria aqui, né? Teria aqui menos π, certo? Que seria menos 3,14, 15 e por aí vai, certo? Good. Dizer que aqui nesse conjunto eu posso ter entre 0 e 1. Entre 0 e 1 eu tenho o que aqui? Eu tenho 1 meio. Que 1 meio significa 0, 0 e meio, não é? Então aqui eu poderia ter o que aqui? Eu poderia ter aqui entre 1 e 2, eu poderia ter aqui 1,5, certo? Aqui eu poderia ter 2,5 e por aí vai. Então, qual é a representatividade desses números? Como é que eu represento este número? Este número é racional ou irracional? Este número é racional. Racional. É inteiro? Não, não é inteiro. Ele simplesmente é racional. Percebem isso, né? Good. Se eu quisesse falar deste 1 aqui, se eu quisesse falar do 1, se eu quisesse pegar este 1 aqui, este 1, qual é a designação que eu posso dar a este 1? Esse número, este 1 é inteiro, não é? Além de ser inteiro, este 1 é o que? É natural, é um número natural. Não sei se percebem isso, não é? Faz sentido para vocês? Espero que façam. Mas ok, se eu pegar aqui este menos 1 aqui, este menos 1, ele é um número inteiro. É um número inteiro, certo? Ele é um número inteiro, mas eu não posso dizer que ele é natural, porque não faz parte dos naturais. Números naturais são parte exatamente daqui a 1, 2, 3 e por aí vai, certo? Conforme foi bem descrito aqui nos nossos conjuntos aqui. Então, na nossa reta graduada, nós conseguimos representar esses números desta maneira e conseguimos
conseguimos dar essa designação que aqui foi dada. Então, a título de exercício, pode surgir que o exercício esteja desta maneira. Vou dar aqui a título de exemplo. O exercício pode estar desta maneira. Pi. Qual é a designação, né? Perguntando aqui. Indique o conjunto dos números. Indique. Aqui conjunto. Aqui conjunto pertence um número, né? Vamos lá aqui. Pertence um número. Então, a título de exemplo, nós podemos estar sujeito a esse tipo de questão. E depois podem colocar ali pi, podem colocar ali 1 sobre 4, conforme já foi descrito. Podem colocar aqui 1, 2, né? Como sendo um conjunto. E por aí vai. Então, nós temos que designar onde ou a que conjunto esses números pertencem. Então, a título de exercício, nós podemos ter esse tipo de pergunta. Então, nós sabemos que π é um número o quê? É um número irracional. É um número irracional. Nós sabemos que 1 sobre 4 é um número racional. É um número racional. E nós sabemos que aqui, na verdade, é 1 e 2. 1 e 2 serão números naturais. Mas, além de ser números naturais, nós podemos dizer que são números inteiros. Não é? Então, não sei se faz sentido para vocês. Então, desta maneira, nós conseguiremos dar a representatividade de cada número referente ao seu conjunto. Então, nós vamos conseguir representar os números como eles são e a que conjunto eles pertencem. Então, certo, pessoal? Nesta aula, o objetivo era trazer este conhecimento de conjuntos numéricos